essa palavra é feitos de barro. Queria que você repetisse comigo agora. Feitos de barro. Agora com mais força. Feitos de barro. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor até a casa do oleiro. E lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer como eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Jeremias, ele era profeta, né? E nesse meio em que ele estava, nesse tempo que ele estava sendo chamado por Deus a levar a um povo rebelde uma mensagem. Muitos de nós, de acordo com o nosso chamado, de acordo com aquilo que Deus tem, passamos às vezes um confronto muito grande, interno, em entender o que Deus quer que façamos diante daquilo que estamos vivendo. Muitas vezes a gente vai por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente está experimentando ao nosso lado no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, seja com aqueles que a gente está conhecendo. Mas Deus, nesse momento, Ele quer trazer a você uma palavra, assim como Ele levou a Jeremias. Ele quer fazer com que você saia hoje aqui do plano natural e entre no espiritual e venha entender o que Ele quer fazer através da sua vida. E Jeremias, ele estava em uma fase muito difícil no seu ministério. A nação de Judá havia dado as costas para Deus. É muito fácil falarmos de Jesus, falarmos de Deus, aquele que está com seu coração voltado a Deus, aquele que já ouviu falar de Deus. Mas é muito difícil a gente abrir a nossa boca e começar a falar de algo precioso, algo espiritual para aquele que voltou-se as costas para Deus, aquele que já não tem mais um relacionamento, aquele que nem sequer conheceu, nem sequer soube quem era Deus, quem era Jesus, ou sequer teve uma intimidade com Ele. E assim estava Jeremias nesse tempo, onde o povo se voltou a outras coisas, aos desejos da carne, voltou-se ao pecado, deu as costas literalmente ao Senhor. E eles estavam seguindo falsos profetas, adorando ídolos em vez de Deus. Nada diferente dessa geração que vivemos. Nós vemos todos os dias notícias, indícios de que o nosso povo, a nossa geração, ela está se voltando as costas para Deus. Ela não está querendo mais a intimidade com Deus. Muitos já se esfriaram, principalmente no amor. Como nós temos vivido hoje, muitos vivendo por si só, vivendo pelos desejos da sua carne, da sua alma, e não mais em prol do próximo, e não mais estender a mão ao próximo. E Jeremias, ele foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde. Tamanho foi o seu chamado, porque trazer um povo rebelde, que já estava encharcado dos seus pecados, das suas razões humanas, a se arrepender diante de Deus. Então, naquele momento, era necessário que ele fosse levado a um processo, para que ele entendesse que no mundo espiritual Deus já tinha feito, que o que ele precisava era se posicionar. Assim como nós, Deus disse: eu já fiz, eu preciso de um posicionamento. Eu preciso que o meu povo, seja levado a um arrependimento. Principalmente se nós estivermos diante do nosso chamado, nós devemos hoje voltar ao Senhor, olhar para Deus e entender a que Ele tem nos chamado. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Estamos vivendo o início de um grande avivamento, onde as vidas serão transformadas pelo amor e pelo poder de Deus. Nós temos visto notícias de grandes avivamentos, lá nos Estados Unidos, e nós tivemos agora, nesse final de semana, no Projeto Vida em Volta Redonda. Quem pôde assistir, quem não assistiu, eu digo a você, assista, os vídeos estão disponíveis. Como Deus tem curado, como Deus tem trazido o poder dele, o amor dele manifesto através de vidas. E é na simplicidade, porque o Evangelho
Ele precisa de um coração disposto, de um coração arrependido, para que o seu poder se manifeste. Nesses dias nós vimos vidas sendo curadas, pessoas que não viam enxergando nos Estados Unidos, pessoas levantando da cadeira de roda. Em Volta Redonda nós vimos pessoas que não ouviam passando a ouvir, pessoas que tinham câncer sendo curadas, pessoas que não possível, isso é real, é algo que já está liberado e profetizado sobre as nossas vidas. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos começar a viver isso. E o avivamento ele é provocado através de corações arrependidos, contritos, entregues ao Senhor. E é o que Ele tem hoje para a nossa vida. E Deus Ele te chamou. Eu te pergunto hoje, qual é o seu ministério? Você já se perguntou qual é o meu ministério? Em que dom Deus quer me usar? Qual é o dom que eu tenho que Deus quer me usar? Porque nós somos instrumentos na mão dEle. O poder é dEle, quem faz é Ele, a honra e a glória é toda dEle. Mas Ele nos deu uma capacitação, um dom que é capaz de tocar em vidas e o poder dEle ser manifesto. E é isso que Ele quer despertar hoje em cada um de nós, em mim e em você. O dom que Ele te deu, o ministério que Ele te entregou. Ele está dizendo nesse tempo, é possível, assim como Ele disse a Jeremias. O povo estava totalmente corrompido, nada diferente de hoje, mas Ele diz para mim e para você, é possível. Creia, porque Ele vai fazer. Dificilmente olhamos para dentro de nós. É muito fácil olhar para o outro, ajudar o outro, aconselhar, dar opinião. Porém, hoje Deus quer que nós venhamos nos olhar para nós mesmos, para o mais profundo do nosso ser, aonde a nossa razão ela deixa de existir, aonde toda fragilidade humana ela é aflorada. Ele quer te levar a um processo de cura e de libertação para te tornar um vaso de honra. Como eu disse no começo, feitos de barro. Por que feitos de barro? Nós vamos ver aqui em alguns momentos onde a Bíblia nos diz que nós somos feitos do pó. Em Gênesis 2,7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Também em Salmo 103,14 diz, porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Isaías 64,8 diz, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. 2 Coríntios 4,7 também diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Somos comparados a vasos de barro. Por quê? Porque o vaso de barro, na época, ele era utilizado para conservação de alimentos, de outras, das coisas que as mulheres em casa gostariam de guardar. Óleo, enfim, várias coisas. Então elas guardavam nesses vasos de barro para que não se estragasse, para que não perdesse a sua propriedade. E da mesma forma, nós somos usados por Deus. Ele quer guardar em nós a sua palavra, Ele quer guardar em nós o seu poder, o seu Espírito Santo, para que nós possamos, mesmo parecendo para outros que não somos nada, que não temos nada a dar a ninguém, mas nós temos sim o poder do Espírito Santo em nós. Deus nos enche como vasos de barro. Muitas vezes a gente chega na casa de alguém e a gente vê lindos vasos, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de diversos materiais. Mas o vaso que Deus quer hoje falar é um vaso de barro. Porque o vaso de barro ele é moldável, ele é quebrável, ele pode ser moldado pelo oleiro. E é sobre isso que Deus quer falar hoje. Às vezes as pessoas querem ver títulos, às vezes as pessoas querem ver homens e mulheres influentes. Pode ser que Deus use, sim, Deus usa a todos, Deus usa quem Ele quer, mas Deus Ele quer falar que é aonde ninguém espera. É talvez de você que olha no espelho e não vê em você nada de Deus, que Ele quer dizer hoje, olhe, porque eu estou aqui e eu posso fazer. Talvez a gente não veja o brilho, a beleza de um vaso de ouro em mim e em você, mas Deus hoje Ele quer dizer, eu quero que você seja barro, o vaso de barro, porque eu vou colocar
colocar o meu poder. E quando Deus coloca o seu poder, o seu Espírito Santo, nós deixamos de ser simplesmente um vaso, para ser o vaso e o vaso de honra que Deus criou. Amém? E muitas vezes nos encontramos em situação ou lugares onde a manifestação do poder de Deus em nossas vidas se torna difícil. Vemos Deus como Deus fez com Abraão. Deus foi lá, falou com Abraão, tirou ele da terra dele, do meio da sua parentela, do seu conforto, e levou para uma terra que Deus ia mostrar a ele, e dele faria uma grande nação. Nós sabemos que nessa história, se Deus fizesse algo com Abraão, talvez no seu lugar, na sua terra, na sua parentela, muitas coisas iam influenciar naquilo que Abraão ia fazer. Ele podia tomar qualquer decisão influenciada por outras situações. Mas Deus ele foi lá e tirou ele daquele meio. Da mesma forma, o olheiro faz com o barro. Ele vai lá, ele pega o barro e traz para ser moldado. Mas ele traz aonde não tem mais sujeira do rio, aonde não tem mais as impurezas, as pedras, aonde não tem mais nada contaminando. Da mesma forma, ele faz conosco. Talvez hoje você esteja num lugar muito distante de onde você nasceu. Se você olhar para trás e lembrar de onde você veio, da sua infância, o que você já viveu, quantas coisas foram se atrelando a você, a sua história, foram te contaminando, foram te trazendo decisões, situações, lugares onde você pisou que talvez hoje você fale, se eu tivesse feito diferente, eu não teria pisado naquele lugar. Mas Deus hoje ele quer fazer como fez com Abraão, ele quer te trazer para um território novo, ele quer te mostrar algo novo, ele quer revelar para você algo que você ainda não experimentou. E talvez hoje aquilo que você tem vivido você não tenha entendido, mas faz parte do processo, onde Deus quer te moldar, onde Deus quer te preparar para esse novo avivamento. Seria muito difícil a ação de Deus na situação em que Abraão se encontrava. Pois todas as coisas, elas nos influenciam, a nossa tradição, a nossa criação, talvez os nossos amigos, é com quem nós convivemos. Comigo e com você não é nada diferente, porque se quisermos ser um vaso precioso, deve haver uma separação de tudo aquilo que pode interferir na ação de Deus. Muitas vezes nos encontramos em um trabalho onde temos que tomar decisões que não agradam a Deus, ou em situações de pecado, e com certeza não veremos ali uma ação de Deus, porque estaremos encharcados com as coisas que estão nos tirando da presença dele. E se verdadeiramente quisermos ser um vaso precioso, nós precisamos ser levados pela ação do Espírito Santo. E hoje eu quero trazer três atitudes que nos fazem ser esse vaso novo. 3 atitudes que vão nos fazer descer a casa do olheiro. Coloca para mim versículo 6, 7, 8. Primeiro deles é arrepender-se. Nós precisamos nos arrepender. Versículo 6, 7 e 8. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É Jeremias 18. De 1 a 6. Pergunta. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. É o versículo 6. Isso. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Deus perguntou. E hoje ele pergunta: será que eu não posso fazer com você o que eu fiz, como fez esse olheiro? Eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Pode falar para 7. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, pode falar 7. Se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Ou seja, aqui Deus pergunta primeiro: eu posso fazer com você como esse olheiro fez com barro? E hoje ele nos pergunta: posso eu fazer você de novo? Tornar você novo? E ele também me diz ali: eu posso fazer com que me arrependa do mal que eu faria, a partir do momento que
você se arrepende. Então hoje Ele nos chama o quê? A um arrependimento. E arrepender é mudar o coração e a mente para nos aproximar de Deus. É nos afastar do pecado e voltar para Deus, para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Isso é o arrependimento. É eu reconhecer o que tem me afastado de Deus. É eu reconhecer o que tem me impedido de cumprir o meu chamado. Tem me impedido de viver um avivamento com o Senhor. Buscamos a todo tempo ser vencedor em nossas atitudes. Quem aqui não quer vencer? Quem aqui não quer acertar o alvo? Todos nós. Porém, as nossas vidas, elas, se não estiverem em conformidade com a vontade de Deus, o nosso Criador, nós seremos frustrados. Muitas vezes estamos frustrados por nossas decisões, por muitas coisas que nós fazemos, mas talvez a gente tenha esquecido de fazer a grande pergunta: Deus está nisso? O meu Deus concorda com isso? Faz parte do plano de Deus para a minha vida? Eu tenho que me perguntar, porque como barro eu fui feito, Ele me formou, Ele sabe o que é melhor para mim. Então Ele é quem vai me dizer se eu tenho que fazer ou não. Olhe para você nessa manhã. Deixe que o Espírito Santo lhe mostre as rachaduras, as marcas, os arranhões e se derrame. Se derrame a cura do Senhor. Peça a Ele que cure tudo isso. Porque só você sabe da sua história. Cada um de nós tem um testemunho, tem uma história. Mas você viveu, você experimentou. Você está aí, talvez, com uma rachadura, com uma marca, com uma ferida, com um sentimento, com uma sensação de algo que está te impedindo de avançar, de alcançar o seu alvo. É possível. Deus, Ele já disse a você promessas, eu tenho certeza disso. Deus já me mostrou o caminho, eu também tenho certeza disso. E o que Ele quer hoje, nessa manhã, é fazer você de novo, para que a energia que flua de você venha do Espírito Santo. Não seja mais influenciada por esse mundo, não seja mais influenciada por nada que está à sua volta. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja doendo, Deus quer dizer a você: eu quero te fazer novo, eu estou aqui para te moldar, para te estender a mão e te libertar. E perdoar tudo aquilo que passou, o que passou, passou. Deus, Ele não está aqui para ficar olhando aquilo que você fez no seu passado. Ele quer te chamar para o futuro. Ele quer te chamar para coisas grandiosas que Ele já liberou no reino espiritual. Amém. E segundo passo é obedecer. Coloca o versículo 1 para mim, 18, 1 e 2. Primeiro eu me arrependo, depois eu tenho que obedecer. Deus disse: levanta-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. É só toda. Então ele diz: levanta-se e desça. Aqui Deus está dando uma ordem a Jeremias. Talvez Jeremias podia ficar ali tão incrédulo com aquele povo pecador e falar: ah, não, Senhor, eu não creio mais, eu não vou mais. Eu não quero saber, eu não vou. Mas Deus disse a ele: levanta-se e desça até a casa do olheiro. Ele tinha algo a mostrar, ele tinha um processo a ensinar a Jeremias. E aí ele se colocou de pé e ele foi até a casa do olheiro. E hoje Deus quer que nós façamos o mesmo. Depois de nos arrepender, Ele quer que nós venhamos obedecer e ir até a casa do olheiro. Porque talvez eu possa aqui trazer a palavra que Ele ministrou no meu coração, compartilhar com você tudo isso que eu estou aqui falando, mas se você não se levantar e não tiver uma atitude diante de Deus, eu não posso fazer por você. Ainda que eu queira muito, eu não posso ter uma atitude no seu lugar. Deus quer uma obediência. Ele quer que você comece a colocar nas mãos dele a sua vida novamente. Porque quando Ele soprou nas suas narinas e te deu vida, Ele te deu também o livre-arbítrio. A decisão é sua, ela está nas suas mãos. Mas hoje Ele te convida a obedecer. Ninguém pode ser um vaso se não passar pelas mãos do olheiro. Muitos até se separam do mal, da prostituição, do adultério, dos vícios, mas não tem a disposição de ir até o olheiro. Como nós temos um exemplo, não precisa abrir, mas em Mateus 19 conta a história de um jovem rico que seguia Jesus e em um determinado tempo ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para que ele servisse a Cristo verdadeiramente, para que ele continuasse seguindo com Cristo. E Jesus vai falar
Mas naquele momento o seu coração estava tão cheio das riquezas, de tanto amor pelo dinheiro, que ele não foi capaz. E aí ele deixou de seguir a Jesus. E o que hoje está te impedindo de seguir a Jesus? Qual a situação que tem hoje ocupado o seu coração, como desse jovem rico, que tem impedido de continuar a seguir Jesus? Talvez na nossa caminhada a gente não perceba, mas às vezes alguma coisa entra no nosso coração e toma um lugar que não é dele. Toma um lugar, o trono do nosso coração, ele deve ser preenchido por Deus. Somente Ele tem o poder de estar ali sentado, guiando, reinando na nossa vida. E muitas vezes algo vem e rouba aquele lugar, assim como daquele jovem rico. E hoje Deus quer falar isso: abre mão. Levanta-te, arrependa-te, obedeça, venha até a casa do oleiro. Ele quer arrancar tudo isso, ele quer te fazer novo, ele quer te fazer puro e liberto. Para quê? Para que você seja instrumento dele, para viver as promessas que ele tem. Nada é fácil. Jesus ele não trouxe para nós uma promessa de que segui-lo seria fácil. Ele diz: pega a sua cruz e siga-me. Mas muitas vezes na nossa caminhada, passos sobre passos, nós devemos deixar coisas para trás. Muitos de nós já deixou família, já deixou outros empregos, já deixou tantas coisas para trás. Nada disso se compara a tudo aquilo que Deus já preparou para o nosso futuro. Porque Deus tem muito mais a fazer. Às vezes as pessoas pensam: poxa, mas você profetiza, Deus tem muito mais a fazer. Eu só ouço dizer: o seu futuro Deus vai fazer infinitamente mais, mas é segundo a nossa fé, segundo o nosso posicionamento. Se eu quero ver a glória de Deus, eu tenho que ir até Ele, eu tenho que buscar na fonte. Eu não posso ficar vivendo conformada com o mundo, conformada com a vida que eu tenho levado, com as coisas que têm me contaminado. Eu tenho que identificar que tudo isso tem me impedido de viver aquilo que é a promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho certeza que Deus já usou homens, mulheres, situações, até mesmo, principalmente a sua palavra, para falar algo ao seu coração. E hoje Deus quer que você lembre de cada palavra que Ele já te prometeu. Vai se cumprir. Creia, tenha fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Não espere ver para você acreditar, mas provoque através da sua fé. Traga dos céus para a terra. Há uma promessa que tudo que ligamos aqui é ligado nos céus. Então comece a abrir a tua boca e orar. Comece a abrir a tua boca e clamar: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero que esse avivamento seja somente visto pela televisão, por um celular. Eu quero experimentar desse avivamento. Eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero ser um vaso onde o Senhor vem e enche, Senhor. Não só por nós, mas por aqueles que Deus vai alcançar através de nós. E o terceiro passo é se submeter. Nós precisamos nos arrepender, obedecer e nos submeter a Deus. Coloca o versículo 11 de Jeremias 18, 11. No 11 ele diz assim: portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Aqui era a mensagem de que Deus viria com a sua justiça, mas que era por se converter e corrigir as suas ações. Havia aqui uma direção, um direcionamento. Deus disse a Jeremias para falar ao povo o que ele faria. Mas todas as vezes que o povo se voltava contra Deus, Deus dava uma oportunidade. E Deus levantava alguém para trazer uma palavra, para que despertasse eles e desse a eles essa oportunidade de se arrepender, de obedecer e de se submeter à vontade de Deus. E hoje o que Ele quer fazer comigo e com você é o mesmo. Que nós venhamos nos submeter à vontade dEle. Talvez a gente olhe agora o nosso histórico de vida e a gente veja que muitas vezes Deus não está totalmente presente nas nossas decisões. Mas isso não importa. O que Ele quer hoje é que você olhe para dentro de você e você veja o quanto você necessita
necessita dele, o quanto você necessita das obras das mãos dele, para que ele te pegue, assim como ele pegou do pó e formou o homem, ele te pegue agora, novamente, e junte o pó que nós somos com o Espírito Santo e nos faça de novo, faça de nós um vaso novo. A dureza do nosso coração, a nossa incredulidade, muitas vezes a avareza, a insensibilidade, vaidade, soberba, principalmente a religiosidade. Porque o que é a religião? A religião, ela nos impede de viver o poder do Espírito Santo. A religião, ela nos enquadra dentro de uma caixa e dali a gente não sai. Se o rito não for daquele jeito, eu não vou. Se não for daquela forma, eu não faço. Mas Deus, ele não está preso numa caixa. Deus, ele é infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer experimentou. E o que ele quer fazer com o Espírito Santo é moldar a nossa vida de uma forma em que a gente ainda não experimentou. E a gente precisa, todos os dias, acordar e desejar isso. Senhor, faça de mim vaso novo. Eu quero receber uma porção maior do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, chegar no meu trabalho de uma forma diferente. Há promessas que quando nós pisarmos nos lugares, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. E esse poder está em mim, ele está em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós, mas ele não nos agride, ele age segundo aquilo que nós permitimos. Submeta-se e ele vai agir, submeta-se e ele vai fazer, submeta-se a ouvir o que o Espírito Santo quer fazer e ele vai usar você, ele vai transformar a tua vida. Talvez você ainda pense, mas eu sou tão pecadora, minha vida é tão assim. Não olhe da forma com que você vê, olhe com os olhos do Senhor, porque quando ele criou, ele nos criou, assim como o olheiro, ele fica ali, formando do barro aquele vaso, ele vai rodando naquela roda e ele vai pensando, na mente dele ele vai criando, e assim você imagina esse vaso quando foi feito, ele estava lá sendo moldado, era um bolo de barro, ele não tinha forma, ele não tinha nada, ele não tinha beleza, e daí ele foi sendo. Hoje você olha para ele, se você vir aqui colocar terra, colocar flores, colocar o que você quiser, ele vai se tornar cada vez mais bonito. Por quê? Porque a sua criação, a sua essência, ele já foi feita. Assim é a nossa vida. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Amém. À semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que ele quer te lembrar hoje. Amém. O poder é dele, quem faz é ele. Você é o vaso na mão dele. Portanto, eu queria que você colocasse de pé agora, nesse momento. O Evangelho de Deus, ele é simples. Ele não está aqui procurando coisas mirabolantes. Ele só quer um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração obediente que se submete à vontade dele. O Espírito Santo, ele quer fazer através de você nessa geração. E o que vai provocar um avivamento é um ambiente cheio da presença de Deus, com a manifestação do poder de Deus através dos seus filhos, os filhos que são entregues ao Senhor. E Ele quer hoje que você comece a olhar para você e deixar com que Ele cure essas feridas, essas rachaduras, que Ele tire de você essas impurezas, tudo aquilo que te contaminou até hoje. Ele quer lembrar você do chamado que você tem, do ministério que você tem. Ele quer que amanhã, quando você chegue no lugar onde você pisar, seja escola, seja trabalho, onde for, você seja diferente. Não porque você mudou sua fisionomia, não, mas porque você deixou ser cheio do Espírito Santo novamente. Ele deixou você fazer de você um vaso novo. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Abençoamos, Senhor, cada oferta, Senhor. Pedimos também, Senhor, abre as janelas do céu, Senhor, e nos surpreende essa semana, meu Pai. Prospera a tua igreja, Senhor. Traga um nível sobrenatural, Senhor. Aqueles que oram, Senhor, por portas de emprego que seja aberta, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que oram por um desafio, seja ele qual for, Senhor, porque o semana nós cremos no poder que há, Senhor, na tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, Deus, nós já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? De oração e intercessão neste lugar. Sinta-se à vontade, convidado a estar conosco às 20 horas. No sábado nós temos conexão às 19 horas e no domingo 10 horas no culto da família. Amém? Que Deus
uma ótima